Fala, você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento de startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e eu quero falar com você aqui sobre o jogo do negócio, o jogo de criar tecnologia, de você desenvolver empresa, avançar. Tem uma empresa, uma startup que eu conheci 10 anos atrás, 12 anos atrás, e os caras, eles surgiram de uma ideia da faculdade. Os caras tiveram essa ideia numa disciplina da faculdade e começaram a criar aquilo ali. Eles desenvolveram a tecnologia que foi pegando embalo. O negócio começou a fazer sentido, começaram a lançar no mercado, começaram a pivotar, começaram a ter investimento, começaram a crescer. E hoje, eles cresceram tanto, né? Alguns anos atrás, na verdade, eles cresceram tanto que eles foram comprados por uma empresa grande no mercado brasileiro. Grande, uma empresa listada na bolsa, pra você ter noção. E aí, assim, o jogo não acabou ali. Por mais que a empresa acabou sendo vendida, eles acabaram sendo incorporados a um outro negócio, anos depois, quando eles saíram do lock-up, existe um negócio de lock-up que você fica meio preso quando você é comprado, muitas vezes, dependendo da negociação, eles saíram e foram para o Vale do Silício. Então, aquele time inicial da empresa foi para o Vale do Silício, eles trouxeram know-how e hoje eles criaram uma empresa que acabaram de receber 31 milhões de dólares de investimento lá no Vale do Silício. Uma empresa que surgiu no Brasil, uma empresa que foi vendida, só que os founders, o know-how criado ao longo daqueles anos foi utilizado para criar um novo negócio que não tinha nada a ver com o primeiro, mas tinha o mesmo DNA inicial. Então, o que a gente pega dessa história até aqui? Primeiro que você está criando um novo negócio, você tá com a ideia de que aquilo ali vai dar certo. E muitas vezes não dá. Muitas vezes, a maioria das vezes, quase 90%, não dá para ter um número exato, mas 99% das vezes, da sua ideia, ela vai mudar, ela vai pivotar, você vai ter que transformar em alguma coisa nova. Não é porque você teve uma outra ideia, mas é porque o mercado disse para você que aquilo ali não funciona. Então, o jogo, ele vai mudando à medida que você vai levando a sua ideia para o mercado, que o mercado vai validando ou invalidando o seu projeto, e aí você vai se adaptando. Então, essa turma que eu falei, esses empreendedores, agora estão no Vale do Silício criando um novo negócio. O jogo não acabou quando eles venderam a empresa. O jogo mudou, eles tiveram que se adaptar, eles tiveram que criar outras coisas, porque o jogo da vida empresarial não acaba. Não importa se é uma startup, não importa se é outro negócio, mas o jogo é sempre estar em constante mudança, não tem uma vitória, não tem uma derrota. E assim, a gente que empreende, que tá na ponta, a gente sabe que criar negócio não é fácil, que muitas vezes a gente quebra, só que quem quebra é o negócio em si. A pessoa não quebra do ponto de vista de continuar empreendendo, continuar fazendo acontecer, porque o jogo não termina. É um jogo que você continua, você está sempre criando alguma coisa nova. Então, por exemplo, eu tenho uma série de fracassos empresariais, uma série de coisas que não deram certo, só que o jogo continua. Outras empresas estão dando certo, outras coisas vão acontecendo. Então, a experiência que a gente adquire de uma coisa que deu certo e que deu errado, ela vai ser importante para a próxima fase do jogo que a gente está construindo. Então, por exemplo, muita gente chega para mim, eventualmente chegam projetos para mim que querem que eu invista, que querem que eu seja sócio, que querem me ajuda de alguma forma. E tem muito projeto que eu entro que eu não gosto da ideia, que eu sei que aquela ideia ali não é ideal, mas eu acabo entrando de uma forma ou de outra, seja como sócio, seja como advisor, seja algum outro tipo de formato, porque eu acredito que a pessoa que está ali criando aquele negócio, ela está numa fase. E essa fase, ela vai se amadurecendo com o tempo, ela vai trazendo uma experiência que pode virar um grande negócio. Então, assim, não é unicamente pelo retorno financeiro. Não é unicamente por isso. Eu fui num evento lá no Y Combinator, que é a maior aceleradora de startup do mundo. Nesse evento estava lá um cara que investiu no Google, estava a Arielle Zuckerberg, que é a irmã do criador do Facebook, do Mark. Conversei com essas pessoas todas. Um evento super pequenininho, devia ter no máximo 50, 100 pessoas. É um evento super, super coeso, assim, só para investidores. E eu estava lá representando o meu time de investidores, né? E aí,
eu conversei com várias pessoas. Era um evento específico para investidores de startups no Vale do Silício. E aí eu conversei com o Armando Zuckerberg, eu conversei com outros investidores, eu perguntei, por que você investe em startups? Qual que é o teu motivador para investir em startups? E eu esperava ouvir que eles iam dizer assim, eu quero o retorno do investimento, eu quero ganhar dinheiro aqui. E todos que me responderam disseram assim, é porque é divertido. Vê só que coisa, que mentalidade diferente. Eu vejo no Brasil hoje algumas pessoas ensinando a investir em startup como se isso fosse um investimento de retorno financeiro, de diversificação de capital, diversificação de investimentos. Quando, na verdade, o investimento em startups, a nível de investidor anjo, ele é muito mais, a nível global, a nível mais pesado, é muito mais uma forma de give back, de você devolver para o ecossistema, de você ficar próximo de tecnologias e inovações que você não ficaria próximo se você não tivesse investido naquele negócio. E você estar junto de projetos e pessoas que você acha que são interessantes. Então, vê que coisa diferente. Eu vejo essas pessoas no Brasil hoje vendendo curso de como virar investidor de startup. Eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas isso é outro episódio. Mas, assim, os caras lá no Vale do Silício não estão visando o retorno financeiro daquela startup. Se o retorno vier, maravilha. Mas eles estão visando estar junto porque é divertido, porque aprende, porque agrega. Então, tem muito projeto que a gente entra porque agrega estar junto daquela pessoa, agrega aprender o que eles estão fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, um empreendedor chegou para mim com um projeto de blockchain específico para carbono, créditos de carbono. E ele, Gerson, entra aqui e tal. E aí eu fiz alguns testes com o cara. Eu faço testes com as pessoas. E eu fiz um teste com ele e ele passou nesse teste. E quando ele passou, eu disse assim, esse cara aqui tem potencial. Eu quero estar junto dele. Eu tenho interesse em estar mais próximo desse projeto específico de crédito de carbono em blockchain. Então, assim, não foi um investimento meu de retorno financeiro. Eu vou investir aqui porque eu vou ter esse retorno. Diferente de outros tipos de investimento, feito quando você compra um imóvel no leilão, por exemplo, quando você tem diversos tipos de investimentos diferentes, que não é o caso do escopo desse vídeo aqui. Mas entenda que eu entrei no projeto, pela ideia, pelo cara, para estar próximo, porque é divertido. E não porque, eu vou entrar e eu quero ter um retorno imediato. Não é bem assim que funciona no mundo da tecnologia, principalmente nos projetos na fase inicial para investidor anjo. Então, qual que é a ideia aqui? É voltando para o game infinito, game infinito, de você estar sempre criando um novo negócio. Não é porque aquele projeto deu errado que o próximo projeto não possa dar certo. O jogo não acaba. Então, quando a gente tem essa mentalidade de eu estou no negócio, mas eu sou o principal ativo do negócio, você não fica tão bitolado do seu projeto quebrar. O que acontece se isso aqui quebrar? Eu vou morrer, vai acabar o mundo para mim? Não, você cria outro negócio, tem muita coisa para fazer. Tem muito tempo pra gente. O tempo não é escasso, a gente tem muito tempo para frente para conseguir fazer novas coisas. Então, existe uma necessidade da gente agir, da gente correr, da gente fazer as coisas acontecerem, porque é uma energia que a gente coloca para materializar o que a gente está construindo. É necessário isso. Mas, ao mesmo tempo, se uma coisa não dá certo, você vai e faz outra. Você tem tempo para fazer as coisas. Esse é o ponto aqui. Por mais que você acredite que não tem tempo porque precisa correr, ao mesmo tempo você tem tempo, porque se uma coisa não der certo, você vai fazer outra que dê certo. E nunca tem essa de não deu certo. Mesmo que tenha dado errado, você aprendeu. Foi um caso de um outro projeto, né, que eu estava estudando entrar. E o meu raciocínio foi o seguinte, esse cara que está à frente desse projeto, ele não está pronto para o projeto, enfim, ele precisa amadurecer muita coisa antes desse projeto dele dar certo, segundo a minha visão. E eu pensei assim, eu vou entrar no projeto mesmo assim. Mesmo assim, eu vou estar perto desse projeto. Por quê? Porque, para mim, o quanto que eu vou aprender, mesmo o cara não estando pronto, vai ser um aprendizado que eu terei, que traduz até, no mínimo,
no mínimo, é o episódio do podcast que eu vou contar aqui, entendeu? Tipo, no mínimo, se tudo der errado, no mínimo eu vou ter uma boa história pra contar. Então, assim, a gente precisa ter uma visão de não é que não deu certo, que a gente aprendeu naquela fase. Eu sei que tem muita gente que fala sobre isso, sobre aprendizado, mas é verdade, entendeu? É muito verdade isso. Então, se você está criando um negócio, tenha em mente que é um jogo que não acaba. Você termina um, você vende um, você vai pro próximo. É assim que a gente vive. E é uma coisa que faz parte do processo empreendedor, do processo empresarial, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário. Se você está vendo pelo podcast, deixa um review, faz toda a diferença para mim. Deixa um review. E se você está vendo pelo Instagram, segue o meu perfil e a gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço, bota para quebrar e valeu!